Todos vocês assistiram a minha apresentaçãozinha inicial explicando o que é EFT? Sim. Viu também? Não? Eu não. Então, é 5 minutos, tá? 5 minutos. Vocês me permitem fazer isso aí? Até para quem... Para situar. Senão a pessoa... Vou começar a fazer contigo aqui, né, tem gente que vai ficar perdido. Deixa eu colocar, então, aqui. Compartilhar ecrã. Ações. Esse aqui. Ok. Estão vendo? Ainda não. E agora? Ainda. Agora sim. Foi? Sim. Beleza. Tá. Então, EFT. O que é EFT? São as iniciais de Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional. É uma técnica que deriva da acupuntura, da medicina oriental chinesa, né, que trabalha, em vez de aplicar agulhas nos meridianos de energia, a gente trabalha com batida dos dedos. Né? O que são esses meridianos de energia? Segundo a medicina oriental chinesa, são os pontos por onde passa, onde circula a energia vital chamada Qi. Né? Quando a pessoa tem um determinado problema, ocorre uma interrupção do fluxo dessa energia. Essas batidas restabelecem o fluxo de energia. Então, isso aí foi descoberto por um psicólogo americano chamado Roger Callahan, né? E a proposta dele, né, a teoria dele é a seguinte, que a causa de todas as emoções negativas é a ruptura do sistema energético do organismo. Não é bem dele, né, porque isso aí veio da medicina oriental chinesa, ele só colocou um outro formato. Pela psicologia tradicional, uma memória traumática leva a uma emoção negativa, uma relação de causa e efeito. Segundo o Dr. Callahan, existe uma etapa intermediária entre a memória traumática e a emoção negativa, que é a ruptura do fluxo suave de energia através dos meridianos. Então, segundo a teoria dele, né, que ele postulou, é que o que provoca o mal-estar é a interrupção desse fluxo de energia. Então, um pensamento ou memória, você lembra que você foi assaltado no mês passado. Esse pensamento ou memória provoca a ruptura do sistema energético do organismo, que é experienciada como uma dor física ou psicológica. Você passa mal, você tem um desconforto. EFT estabelece o fluxo de energia e, com isso, o desconforto físico ou psicológico desaparece. Ou seja, segundo essa teoria aqui da EFT, é uma teoria, né, para explicar o que a gente observa na prática. Segundo essa teoria, você está se sentindo mal porque houve essa interrupção do fluxo de energia. Então, você tem uma emoção negativa, sente uma raiva, sente um medo, sente uma tristeza, devido a essa obstrução do fluxo de energia. Quando a gente restabelece o fluxo de energia, a emoção vai embora e o desconforto físico também vai embora. Então, EFT elimina as emoções negativas. E quando temos emoções negativas? Em qualquer evento que considerarmos negativo. Problemas financeiros, problemas profissionais, problemas de relacionamentos, problemas de saúde. Aplicações da EFT. Eliminação de emoções negativas pelo restabelecimento do fluxo de energia, raiva, tristeza, medo, mágoa, culpa, ressentimento, remorso, um monte, né? Tratamento de doenças com origem emocional, traumas, fobias, depressão, dores físicas e estados emocionais como ansiedade, estresse, apatia, timidez, desânimo, nervosismo, insegurança. Aí a gente tem que distinguir que são problemas simples e problemas complexos. Isso aqui está relacionado com a forma como a gente vai trabalhar com EFT. Então, problema simples, um aspecto ou faceta. O que é isso aí? O teu irmão quebrou o teu controle remoto hoje. Ontem você não estava bravo com ele, não tinha nada com o teu irmão, mas hoje ele quebrou o teu controle remoto, você ficou puto da cara com ele. Aí você está com raiva do teu irmão, você está irritado com ele, certo? Aí dá para usar, porque é um problema simples, um problema específico, certo? Não é uma coisa crônica. Dores simples, dá para fazer isso aí também. Está com uma dor nas costas, tá, foi agora, tá, dá para usar para dar uma amenizada nisso. Medos ou fobias simples, emoções simples. Geralmente os problemas simples podem ser resolvidos pela auto-aplicação de EFT, ou seja, vocês me acompanhando aqui, né, e tem também o site lá do Hemofree, lá do Gary Craig, você pode baixar lá também, se quiser até posso mandar a apostila dele lá, e você estuda e aplica isso aqui para coisas, né, para esse tipo, e você pode se ajudar e ajudar outras pessoas para situações mais simples.
Normalmente, então, esses problemas são resolvidos com a receita básica em poucas rodadas. Problemas complexos. 2 níveis de problemas complexos. Os problemas complexos tipo 1 incluem problemas desde que decorrentes de traumas leves, como raiva, tristeza, medo, mágoa, ressentimento, culpa, dor crônica, maus vícios alimentares e doenças não terminais. E os problemas complexos tipo 2 são problemas mais difíceis de serem trabalhados e exigem normalmente o trabalho profissional. Incluem abusos graves da infância, abusos repetitivos, acidentes traumáticos com riscos de vida, depressão, traumas, fobias, obesidade mórbida, vícios com drogas, etc. Então, se eu perceber que o teu problema vai cair nisso aqui, tá? Então, primeiro que eu não vou querer te expor aqui, certo? Pode ser uma coisa meio, né? Pode ser uma coisa, pode ir para um lado mais pesado aqui o atendimento. Aí eu me proponho aqui marcar uma hora ainda gratuita, sem problema, né? Porque começou aqui a reunião, começou aqui o negócio, e daí eu termino contigo usando o EFT mesmo ou alguma outra técnica, se eu ver que a coisa vai ficar muito enrolada. Tá bom? Se for uma coisa relativamente simples, que dê para resolver de uma forma mais rápida, daí a gente continua, faz o processo inteiro com EFT aqui mesmo. E como que é feito, então, a aplicação de EFT? Ele tem o ponto karatê, vocês estão me vendo aí também embaixo? Sim. Para mim só aparece a apresentação agora. Tá? Tem o ponto karatê, que a gente chama ponto de preparação, onde forma uma frase, né, de preparação. Depois, início da sobrancelha. Ponto karatê, a gente bate com esses 4 dedos nesse ponto aqui da mão. Peraí, só vou interromper um pouquinho a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Interromper um pouquinho a apresentação para ficar mais fácil de mostrar. Tá, ó, ponto karatê, tá? Bate com esses 4 dedos. Intensidade média. E essa velocidade aqui, tum, 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 tum. Tá? Não está batendo o ponto karatê J7, está batendo aqui em cima. É aqui onde o lutador de karatê bate. Isso, aqui, ó. Então é aqui. Certo? Ah, tá. Tá? Assim? Não. Pega esses 4 dedos aqui e bate aqui. Não, aqui, onde o lutador de karatê dá a pancada. Aqui. Um pouquinho mais para cima. Mais para cima, na mão. Aí. Isso aí. Então esse aí é o ponto de preparação. Tá? Ponto karatê, quando eu falar ponto karatê, então é aqui. Depois, certo. Início da sobrancelha, pode bater com 2 dedos, aqui no início da sobrancelha. Pode ser com as 2 mãos, pode ser com uma só também, funciona com uma só. Como a gente usa sempre o mínimo esforço, né? A gente é preguiçoso, a gente vai com uma mão só, então. Lado do olho. O final da sobrancelha, o lado do olho aqui. Quando termina o olho, né? Aqui na continuação, na têmpora. Tá? E embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Osso da clavícula, você vê que aqui tem um U aqui no ossinho, né? Aí tem um ossinho aqui de cada lado. Você vai pegar um deles e bater. Você pode bater com os 4 dedos também. Osso da clavícula. Embaixo do braço, mais ou menos 5 dedos, 5 centímetros da axila, vai bater aqui. Pode ser com os 4 dedos também. Embaixo. Não, você está batendo aqui. Não é aí, é aqui. É no corpo. Embaixo. Aí. Tá? E alto da cabeça, aqui no cocoroco, vai bater desse jeito aqui. Bem no alto da cabeça. Tá? Então, ó. Ponto karatê, início da sobrancelha, lado do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, osso da clavícula, embaixo do braço, alto da cabeça. Tá? Tudo bem? Adilson. Oi. Tudo certo. Quem perguntou aí? Adilson. Sim, pode falar. Pode fazer dos 2 lados ao mesmo tempo? Pode fazer dos 2 lados. Pode começar de um lado
continuar do outro. Não tem problema nenhum. Tá? Pode fazer assim, depois não tem problema nenhum, não altera nada. Bom. Eu estalo os dedos, me dá uma agonia. Ficar muito tempo com a mesma mão, dá vontade de parar e estralar a mão para continuar, dar um stick. Vamos lá. Opa, janela aqui, terminar aqui a apresentação. Apareceu de novo para vocês? Você sim. Apareceu? Sim. Tá. Então, da PNL, tem uma outra coisa que de vez em quando eu uso, que são as posições sistema representacional. E quando eu vou fazer até um teste com vocês, normalmente eu não faço isso, né? Mas eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu parar a apresentação. Tá. Vou perguntar para vocês. Né? Assim, ó. Qual é a cor do bercinho de vocês? Lembra da cor do seu berço? Do seu berço. Você lembra da cor? É meio cinza. Tá, olha para mim aqui. Aquelas molinhas. Tá. Eu acho que não era pintado. Você lembra como era o chão da sua casa nessa época? Observa como o olho de vocês se move, tá vendo? Ó? Observa como o olho de vocês se move. Agora eu vou perguntar o seguinte. Você consegue imaginar como seria o chão de vocês vermelho com bolinhas amarelas? Você vai ver que seu olho vai para cima, para a direita. Né? Quem é destro, quem é canhoto vai acontecer o contrário. Tá. Você lembra? Todos vocês viram aquela tirinha do jornal do Snoopy? Acho que era um molequinho que era depressivo. Né? Como que ele andava? Como que é o nome dele? O Plínio. Não, tem a Snoopy, né, que tinha o cachorrinho. Era o cachorro. E como que era o nome do moleque? Então, e tinha o outro que andava com o paninho, não era? É, isso aí. Esse também é um menininho, né? Era Plínio, não era? Não lembro o nome dele. Ele era depressivo. E como que era a posição dele? Sempre para baixo. Né? Cabeça sempre para baixo. Tá? Então, o depressivo, normalmente ele vai olhar para baixo, para a direita. Porque como nós acessamos a nossa parte emocional. Certo? Aí tem o outro, né? O auditivo, tal, lembrado, tá? Isso aí a gente estuda em PNL também. Bom, aqui, para a nossa aplicação, se for necessário, eu vou usar isso daí e vou pedir para vocês olharem, para quem é destro, olhar para a direita e levemente para cima. E quando você faz isso, se eu pedir para você, olha, agora procure, eu vou ajudar você agora a encontrar novas alternativas para você reagir, em vez daquela reação antiga que você tinha. Normalmente não é necessário isso. Normalmente a pessoa consegue encontrar 2 ou 3 novas alternativas, novos comportamentos, né, para ter no lugar daquilo que foi liberado. E quando ele elimina o problema da pessoa, é comum as pessoas relatarem que fica um buraco, fica um vácuo, né? E daí saiu um comportamento ruim, eu já tento imediatamente para que eu não sou eu que vou colocar comportamento na pessoa. Ela escolha, eu peço para ela escolher 2 ou 3 novos comportamentos que sejam adequados para ela. Tá? Então, só dela olhar para cima um pouquinho assim à direita, ela vai facilitar esse processo dela encontrar novas alternativas. Não precisa ser desse jeito aqui, procurando urubu lá no espaço, tá? Só dar uma olhadinha para cima, que igual a menina está fazendo aqui, já é suficiente. Se for necessário. Bom, sequência de aplicar EFT. Primeiro, pensar sobre algum evento do passado, recente ou antigo, que lhe provoca desconforto. Então, você vai pensar sobre alguma coisa que provoca desconforto e verificar se a memória desse evento é uma imagem ou um filme. Tá? Depois, identifique qual a emoção associada e qual a sensação no seu corpo. Você vai lembrar assim, olha, eu me lembro que eu me sinto muito mal lá no meu trabalho, porque eu tenho um chefe muito chato, né, Fernando? Aí você vai lembrar de uma situação e procurar se lembrar da emoção, o que você sente, né,
numa ocasião desse tipo aí. Você pode falar assim, quando o cara começa a me incomodar, eu fico com uma raiva muito grande. Ou então eu fico... Não precisa ser... Raiva é mais comum, né? Mas poderia ser outra coisa. A pessoa pode falar, eu me sinto incapaz. Eu gostaria de ter capacidade de reagir. Ou então eu me sinto angustiada. Eu me sinto revoltada. Eu me sinto triste por não poder fazer nada nessa situação. Tá? Ela vai identificar a emoção que está incomodando. Aí a gente mede a intensidade do desconforto numa escala subjetiva de 0 a 10, onde 0 é nenhum desconforto e 10 é o máximo de desconforto. A gente formula, aí eu ajudo a pessoa a formular a frase que descreve o problema dela. Por exemplo, segunda-feira, pela manhã, quando eu estava na minha mesa, meu chefe veio segunda-feira pela manhã, fiquei com muita raiva do meu chefe quando ele jogou um formulário sobre a minha mesa e foi estúpido comigo. O que a gente precisa colocar aí, né? O que, quando, onde e quem. Segunda-feira, quando, né? O que aconteceu? O chefe foi lá e jogou o negócio em cima da mesa dela. Onde? Está no escritório. Quem? O chefe. Então ela ficou com muita raiva do chefe por isso. Então nessa frase, é uma frase simples que descreve o problema. Segunda-feira, fiquei com muita raiva do meu chefe quando ele jogou os documentos sobre a mesa e gritou comigo. Certo? Aí, em cima dessa frase que descreve o problema, a gente monta uma frase de preparação para bater no ponto karatê, que é do tipo assim, ó. Embora eu tenha ficado com muita raiva do meu chefe na segunda-feira, quando ele gritou comigo, eu me aceito profundo e completamente. É um exemplo de frase de preparação. Aí, a partir da frase problema, então a gente faz as frases de preparação e depois as frases lembrete, que são resumos dessa frase, para a gente ir batendo nos pontos. Então, muita raiva do meu chefe, quando ele fez isso comigo na segunda-feira. Fiquei com muita raiva dele. Estou sempre com raiva dele. O cara não toma jeito. Sabe? Então, a gente vai montando daí as frases de preparação, as frases de lembrete, para manter a pessoa associada com aquele problema. Para que FT funcione, a pessoa precisa ser específica. O que, quando, onde, quem. Então, você não precisa ficar falando sobre o problema. Enquanto você está falando, você não está sentindo. A gente fala assim, eu posso falar, posso contar a história do que aconteceu. Existe uma técnica de EFT, que é EFT contando uma história. Mas não é você ficar falando assim, abestamente, ficar tagarelando, não é isso. Então tem uma técnica, uma forma de você usar, contar a história, de tal forma que você consiga associar a emoção. O importante que é você se associar com a emoção. Então não precisa ficar pensando, o objetivo não é pensar, é sentir o que aconteceu. Sinta a emoção, não pense, sinta. Um problema pode ter diversas partes chamadas aspectos. Trabalhar um aspecto de cada vez. É comum, né, quando a gente vai trabalhar um problema da pessoa, ela fala assim, olha, eu estou com muita raiva do meu chefe. Beleza, então a gente trabalha a raiva, daí a gente mede assim, qual o nível de desconforto? Ela fala, 9, muita raiva dele. 10, se chegasse a 10, eu matava o cara. Então tá uma raiva quase insuportável. Beleza, a gente trabalha a raiva, depois você trabalha a raiva e pergunta, tá, e agora como é que está, né? Quanto que está no nível de desconforto da raiva de 0 a 10? Ela fala, não, para a raiva 0. Você está bem agora? Eu falo, não estou me sentindo bem. Ainda tenho um desconforto nível 8, nível 9. Tá, mas o que aconteceu? A raiva do seu chefe ainda está aí? A pessoa fala, não, eu não sinto mais a raiva do meu chefe. Mas agora eu sinto uma revolta comigo mesmo por não ter feito nada. Ou então eu me sinto muito triste por não ter feito nada. Entendeu? Então são outras emoções que podem estar associadas com o problema. É muito comum isso daí quando a pessoa tem raiva, mágoa de pai, mãe, né, familiares, porque ela tem muita raiva, quando libera a raiva ela se sente culpada. Estou sentindo uma culpa muito grande por ter sentido essa emoção pelo meu pai durante tanto tempo. Tá? Então, a gente mede o estado emocional de 0 a 10, mede o estado emocional após EFT, e lembrando que as frases devem ser ditas em voz alta. Quando a gente for fazer as rodadas, eu vou pedir para fazer o seguinte, a pessoa com quem eu estiver trabalhando, mantenha o microfone ligado, as demais, deixa o microfone no mudo, tá? Eu ouvir o que a pessoa está falando e eu ficar sintonizado com ela. Tudo bem, Priscila? Ok. Priscila? Sim. Ah, bom.
Então, qualquer um pode aprender em pouco tempo a aplicar EFT, a diferença é a habilidade do uso. Uma pesquisa com uma formação adicional, aqui não é uma pesquisa confirma a eficácia da EFT. Então, foi feito um estudo aqui em larga escala com 5.000 pessoas, onde eles trabalharam, distúrbio de ansiedade. Então, 5.000 pessoas foram randomicamente trabalhadas, uma parte delas com terapia cognitivo-comportamental, que é o procedimento normal para trabalhar isso daí, né, da psicologia tradicional, TCC, mais medicação, tá? E outra parte foi trabalhada com EFT. Aqui está o resultado, olha. Com terapia cognitivo-comportamental e medicação, teve alguma melhora, 63%, e com EFT, 90%. Alívio completo, 51% com TCC e medicação, e com EFT, 76%. E Em comparação, né? E número médio de sessões com TCC e medicação é 15. Se você for num médico falar que você está ansioso, tá, ele vai te aconselhar isso aqui, tomar ansiolítico, né? E te encaminhar para alguém que faça algum trabalho na parte psicológica. Aí. Então, número médio de sessões 15 com EFT 3. E depois, durante o acompanhamento, durante um ano, né, os pacientes tratados com EFT apresentaram menos recaídas, menor quantidade, né, de recaídas parciais do que aqueles tratados com TCC e medicação. Os resultados atestados por avaliadores independentes e corroborados por imagens cerebrais e perfis neurotransmissores. Eu cacei isso aqui, fui atrás e tem realmente esse estudo. Podia ser mentira, né? Falei, não, antes de ficar falando isso aí, eu vou ver se existe mesmo, fui atrás lá e tem esse estudo mesmo. Só uma última mensagem, eu gosto de mensagens. Quando você sente raiva, mágoa, desejo de vingança, quem sofre com isso? Tá? Então, teu vizinho matou seu cachorro, você está morrendo de raiva do cara, quando você nem dorme de noite de tanta raiva do cara, e quando você vai ver, o cara está lá dormindo, ele, né, pode ter matado seu cachorro sem perceber, ou matou e não está nem aí, e você fica com raiva, você fica sofrendo, e a pessoa não está nem aí. Né? Quando você não perdoa, fica preso ao sentimento. O perdão liberta. E EFT é uma ferramenta excelente para eliminar emoções negativas. Tem até um ditado interessante que fala que ter mágoa é você tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Esses são temas que eu criei, uma lista. Certo, pessoal?